Tudo bem com você? Graças a Deus estamos aqui hoje para mais um vídeo. E hoje nós falaremos de personagens bíblicos. Nesse vídeo a gente vai ver quem foi o Isaac. Então, a história de Isaac ela é a seguinte. Primeiro começa com o nascimento de Isaac. Isaac, para quem não sabe, é o filho da promessa. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, que ele teria um filho, uma descendência, o filho da promessa, ele nasce. Na velhice de Abraão com Sara, eles têm esse filho chamado Isaac. Depois, o próximo acontecimento é o Isaac sendo levado como sacrifício. Então Deus pede para Abraão levar Isaac até em cima do monte e sacrificá-lo como holocausto. Abraão, fiel a Deus, pega o Isaac e vai junto com 2 servos levando o Isaac para o sacrifício. No caminho, Isaac pergunta: pai, mas eu tô levando a lenha, eu tô levando o fogo, mas aonde que está o cordeiro? Aonde que está o sacrifício? E Abraão diz para ele: Deus proverá o cordeiro, meu filho. E quando chega lá no topo do monte, os servos ficam embaixo, somente Isaac e o Abraão sobem para o monte, e chegando lá, o Abraão amarra o Isaac na lenha, e quando ele está a ponto de sacrificá-lo, aparece um anjo do Senhor e diz: Abraão, a tua fé já foi provada. Diz algo assim, eu não sei exatamente como está dizendo, mas diz que agora viu que Abraão é temente a Deus. E o anjo do Senhor abre os olhos de Abraão para Abraão ver que havia ali um cordeiro, um servo, né, e os feixes presos na árvore. E Abraão sacrifica então aquele servo em vez do filho. Isso era para provar a fé de Abraão. Depois, antes de Abraão morrer, Abraão pede para um dos seus servos, o servo mais antigo, o servo fiel, para ir atrás de uma mulher na sua parentela, na antiga parentela de Abraão. A antiga parentela de Abraão não, né? A parentela de Abraão, só que Abraão estava em outra terra. E esse servo de Abraão, ele vai atrás dessa esposa para o Isaac nas terras de Abraão, as antigas terras de Abraão, onde estão sua parentela. E lá o servo, ele pergunta na verdade para Abraão: mas e se a mulher não quiser vir comigo, como é que fica? E Abraão diz para ele: o meu Deus, ele proverá, em outras palavras. Bom, esse servo ele vai lá, ele pede a Deus, e Deus ele mostra a Rebeca. Tem alguns sinais, acontecem algumas coisas, e enfim, volta a Rebeca com o servo de Abraão. Quando ele volta, ela encontra quem? O Isaac. O Isaac já está lá na porta da sua casa, já está lá na porteira, e ele vê a Rebeca vindo no seu camelo. Bom, depois a Rebeca ela desce, os dois se encontram e eles vão. Isaac apresenta para sua mãe a Rebeca. Nesse momento, Abraão já está nos seus últimos dias, já está prestes a morrer, e antes de Abraão morrer, ele dá tudo que possui a Isaac. Tudo que Abraão possuía de riquezas, ele dá a Isaac. E depois o Abraão ele vai falecer, e o Isaac e o Ismael, que eram os 2 filhos, vão sepultar o Abraão. Depois disso, a palavra diz que Deus ele abençoa a Isaac. Depois que Abraão morre, Deus abençoa a Isaac. E Isaac ele vai pedir a Deus, rogar a Deus pela sua mulher Rebeca, porque a Rebeca ela era estéril. E Deus vai ouvir a oração de Isaac e vai tirar
essa esterilidade do ventre de Rebeca, de modo que agora ela pode ter filho, tanto que eles coabitam e ela tem filho. E na verdade, ela não tem filho, ela tem filhos, porque nascem gêmeos. E nasce um primeiro, que é o chamado Esaú, e o outro segurando no calcanhar de Esaú, que Esaú era um ruivinho, segurando no calcanhar de Esaú, e esse foi chamado Jacó. O Isaac, ele amava a Esaú, porque o Esaú era caçador, e ele trazia a caça como alimento para o Isaac. Depois desse tempo vai vir uma fome na terra, e por isso eles vão para Gerar, onde é a terra dos filisteus. Ali Deus fala para Abraão para ele não continuar a jornada, não descer até o Egito. Então o Isaac, ele permanece em Gerar, e o Senhor fala para Isaac de todas as bênçãos, as promessas que já tinha feito a Abraão, mas ele reforça agora para Isaac. O Isaac nessa terra, ele vai falar que a sua mulher, a Rebeca, na verdade é a sua irmã. Para quem já viu aqui, a gente tem um vídeo falando da história de Abraão, você viu que isso também acontece com Abraão. Eles falam que é a irmã para não suceder o atentado de eles matarem ele para ficar com a mulher. Aí eles pensam, culturalmente é assim que eles agem, fala que é a irmã para eles terem compaixão da mulher e não matar o homem. É mais ou menos assim. Certa vez, Abimeleque, que era o rei dos filisteus, ele vê o Isaac acariciando a Rebeca. E ele desconfia que isso tem alguma coisa ali por trás, tem uma relação por trás. E de fato tinha. Então ele vai esclarecer e Isaac vai contar para ele que na verdade Isaac escondeu isso para não suceder de tentarem matá-lo, para ficar com a mulher dele. Então Abimeleque, sabendo disso, ele já avisa a todos que ninguém toque em Rebeca. Ali naquela terra, Isaac, ele prosperou demais, porque Deus era com ele. A palavra diz que ele reproduzia de 1 por 100, ou seja, uma coisa que ele plantava dava 100 frutos, uma coisa que ele fazia, isso reproduzia em 100. Ele estava sendo abençoado naquela terra, de modo que os filisteus, eles tinham inveja de Isaac. Por inveja, os filisteus também tamparam todos os poços que os servos de Abraão tinham cavado. Eles foram e tamparam. Depois vai ocorrer de o Abimeleque chegar ao ponto de falar para o Isaac: olha, vaza, expulsa Isaac, porque ele vê que Isaac está se tornando mais poderoso que o próprio Abimeleque, que é o rei dos filisteus. Isaac estava tão próspero naquela terra que eles expulsam o Isaac dali, por conta que o Isaac estava se tornando maior do que eles. Então o Isaac, ele sai dali expulso e ele vai para o Vale de Gerar. Lá no Vale de Gerar, ele coloca como propósito cavar os poços de novo. E também, como uma referência para o seu pai Abraão, ele coloca os mesmos nomes nos poços daqueles nomes que tinha os poços de Abraão, que foram tampados pelos filisteus. E Deus era tão com ele que um dos poços deu água. Naquela época era uma riqueza você cavar um poço e você achar água ali. E um dos poços havia água. Ali houve uma certa contenda, porque os servos de Isaac cavaram poços, acharam água, mas ali também haviam os servos de Gerar. Eram os pastores de Isaac e os pastores de Gerar. E eles contendiam, porque os pastores de Gerar falavam que na verdade a água era deles, não era de Isaac, que seus servos cavaram os poços. Isso aconteceu 3 vezes, mas nas 2 primeiras eles contenderam e o Isaac acabou ficando sem o poço.
Mas na terceira eles não contenderam e o Isaac ficou com esse poço de água. Depois desse ocorrido, o Isaac ele vai para Berseba. E em Berseba, eu acho que pronuncia Berseba ou Berseba, Deus aparece a ele e faz as mesmas promessas que fez para o seu pai Abraão, falando da descendência, de como será próspera e como ela será multiplicada. Nesse ponto, o Isaac está no vale de Gerar. E você não vai acreditar no que acontece. Abimeleque, que é o rei dos filisteus, ele vai até o vale de Gerar, porque o Abimeleque, na verdade, ele expulsou o Isaac para longe e o Isaac foi para esse vale de Gerar. O Abimeleque ele vai até lá e ele reconhece diante de Isaac que Deus é com ele, Deus é com Isaac. Porque o Isaac saiu daquela terra onde prosperou em meio aos filisteus, foi para um vale, que era o vale de Gerar, e mesmo assim lá prosperou e ainda achou água. Então Abimeleque reconhece que Deus é com Isaac, Deus está com Isaac. E Abimeleque, ele faz uma aliança com Isaac. Na verdade, eu acabei falando errado, o Abimeleque não vai até o vale de Gerar, onde está Isaac. Abimeleque ele vai até Berseba, que é onde agora verdadeiramente está Isaac. Isaac estava no vale de Gerar, mas ele foi para Berseba. Ali o Abimeleque ele também chama Isaac de abençoado do Senhor, está escrito assim na palavra. E eles fazem um banquete, eles fazem um juramento em prol daquela aliança de madrugada, e a palavra também diz que eles acham em Berseba agora um novo poço de água. Nesse momento a palavra de Deus ela relata que as duas esposas de Esaú elas se tornam amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Agora, nesse momento, vai acontecer uma das histórias um tanto mais conhecidas no tocante a Isaac, Jacó e Esaú, que é quando o Isaac, ele, perto já de morrer, ele fala para Esaú, Esaú, vai no campo, caça, porque você é um caçador, e traz a caça para mim me alimentar dela e te abençoar. Mas a Rebeca escuta isso, ela vai, fala para Jacó trazer 2 cabritos e que ela, a Rebeca, faria um banquete para o Isaac. Para o Jacó entregar para o Isaac e fingir que era o Esaú. Você imagina a cena. E Jacó ele faz isso apesar de falar para a mãe dele: mãe, Esaú é mais cabeludo, eu sou liso. Mas a mãe dele coloca uma roupa de Esaú em Isaac e pelos também no pescoço e nas mãos, para parecer que era Esaú. E isso aí cola, porque acontece, Jacó aparece para Isaac, mesmo Isaac desconfiando um pouco, Isaac acaba o abençoando, achando que era Esaú. Nesse momento, eu não entrei nesse detalhe, mas o Esaú já tinha sido enganado 2 vezes, porque lá no começo o Esaú também ele vende a sua primogenitura para Jacó. Mas como a gente está com foco em Isaac, não tocamos nesse detalhe. Mas além dele vender a primogenitura para Jacó, agora ele está perdendo a bênção, que a bênção está vindo sobre o Jacó, não está vindo sobre ele. Depois chega o Esaú, que tinha ido para caça, e vai entregar essa caça que ele conseguiu capturar, ele faz um alimento e entrega para o pai dele, Isaac, para comer e ser abençoado. Porém, Isaac já tinha abençoado Jacó, achando que era Esaú. E agora o Isaac ele vai falar isso para o Esaú. Ele vai falar:
como assim você é Esaú se eu acabei de abençoar a Esaú? Como Isaac já estava velho, não estava enxergando direito. E Esaú fica desesperado. O Isaac, ele percebe que na verdade Jacó tinha se passado por Esaú para abençoar. E o Esaú, ele pede, clama ao pai: Senhor, pai, então quer dizer que não tem nenhuma bênção para mim? E no fim de um diálogo ali de tem bênção, pai, não tem nada com o que me abençoar, o Isaac, ele vai abençoar o Esaú, mas na verdade uma bênção de submissão, porque ele fala que Esaú vai viver pela espada e servindo a Jacó. Essa é a bênção que recai sobre ele. A partir daí, Esaú, ele começa a ter ódio, ele começa a ter raiva de Jacó, a ponto de eles mandarem, a família mandar Jacó para um outro canto e depois voltar. Aí passa a história toda de Jacó, mas Jacó volta e nessa volta ele visita o Isaac em Mamre, que é Hebrom. E ali o Isaac vai morrer com seus 180 anos. Então, esse foi a história do Isaac, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos e logo menos também teremos a história de Jacó. Continue aí com a gente, sempre com conteúdos novos, tanto da palavra de Deus como conselhos de um irmão mais velho. Ok? Esse foi o Irmão Mais Velho.